Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não esqueça de se inscrever no canal. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer pequenas doações usando o link na descrição. Nós dependemos de você. Confira também nosso Substack, onde publicamos análises aprofundadas sobre eventos ao redor do mundo. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Larry C. Johnson. Larry é um blogueiro americano, comentarista político e ex-analista da Agência Central de Inteligência. Larry, seja bem-vindo ao Índia e à Esquerda Global. Larry, welcome to India and Global Left. Obrigado por ficar acordado até tão tarde para me receber, ou por estar acordado tão cedo, seja qual for o caso. Staying late, yes. Ficar acordado até tarde, sim. Acho que uma boa maneira de começar seria te perguntar: que tipo de trabalho você fazia na CIA e o que isso te revelou sobre a política externa americana? Achei que isso daria aos nossos espectadores uma perspectiva sobre de onde você está vindo. Bem, meu primeiro ano na CIA foi envolvido com um programa de orientação chamado Programa de Trainee de Carreira. Então tivemos a oportunidade de fazer várias coisas diferentes para conhecer todos os aspectos da CIA. Na época havia 4 diretorias, então fomos expostos à administração, à ciência e tecnologia, ao setor de operações e ao setor analítico. Quando esse ano terminou, fui designado para servir como analista para Honduras, que era uma das principais prioridades de política externa dos Estados Unidos naquela época, por causa da guerra na América Central. Assim, pude ver de perto como a política e a inteligência muitas vezes entram em conflito, ou como a política orienta e direciona a inteligência. Fiz esse trabalho por 3 anos, saí da CIA como analista regional sênior para a América Central e fui para o Departamento de Estado. Portanto, se as pessoas acreditam que a CIA é uma máquina bem organizada, que faz um grande planejamento e antecipa problemas, elas estão enganadas. Você conhece a tirinha Dilbert? Are you familiar with the cartoon Dilbert? Sim. Okay. Certo. Eu sustento que, você sabe, a maioria das pessoas pensa na CIA em termos de Sean Connery ou Pierce Brosnan em 007. E eu afirmo que a CIA é muito mais parecida com a tirinha do Dilbert. E isso, na minha opinião, é uma ótima imagem para entender corretamente a CIA. E você acha que algo mudou depois que você saiu da CIA, ou acredita que sua visão de mundo sobre a política externa americana, de modo geral, era a mesma quando você estava na CIA e hoje? Bem, a boa notícia é que mesmo tendo saído e não trabalhando diariamente na CIA, minhas responsabilidades contínuas no Departamento de Estado e no escritório do Coordenador de Contra-Terrorismo me mantiveram envolvido. Fui diretor adjunto de segurança de transporte, treinamento de assistência antiterrorista e operações especiais. Então continuei tendo contato com o pessoal e as atividades da CIA. Depois, a partir de 1994 até 2016, estive envolvido na elaboração de exercícios de terrorismo ou contra-terrorismo. Novamente, isso significava que eu ainda mantinha autorizações de segurança e continuava lidando com o pessoal da CIA. Assim, pude observar como eles continuaram a se comportar. Se é que mudou algo, acho que a situação piorou muito, muito mais do que quando eu estava lá, no que diz respeito à politização e à falta de independência na oferta de boas análises. Certo. Acho que vamos começar com a Ucrânia e depois terminar com o Oriente Médio. Imagino que a notícia que a grande mídia está discutindo agora é o ataque russo a Sumy e Kharkiv. Então, se você puder nos contar um pouco sobre o que está acontecendo nas frentes de batalha, isso talvez nos ajude a entender os engajamentos diplomáticos e políticos que estão ocorrendo entre a Rússia e o Ocidente. Okay, well, let me tell you.
Certo, deixe-me te dar um resumo. Em fevereiro de 2024, os russos tomaram Orikivka e Vasilivka, que ficam a noroeste de Bakhmut. Em abril de 2024, eles tomaram Okeretine, que fica em Donetsk, e Novomikhailivka. Em maio de 2024, eles tomaram 5 vilarejos ao norte de Kharkiv: Strilesha, Krasne, Pilna, Borisivka e Odradne. Em agosto, tomaram mais 4 ou 5 vilarejos, 3 deles a leste de Kupiansk e um em Donetsk. Depois, em novembro, tomaram mais 3. O mesmo aconteceu em outubro, mais 4. Em fevereiro, 1. Em março, basicamente expulsanianos de Kurakov. Basically cleaned the Ukrainians out of Kursk. So the point of all this is you go back over the last now 60 Então, o ponto de tudo isso é que se você olhar para os últimos 16 meses, a Rússia não foi repelida ou contida em nenhum momento ao longo de toda a linha de contato. A Rússia continuou avançando por toda a linha de contato. A Ucrânia, por outro lado, não lançou uma única ofensiva que conseguiu sustentar. Sim, eles avançaram rapidamente em Kupiansk, em agosto passado. Eles mantiveram mais território até 15 de setembro. E a partir desse momento, começaram a perder território. Perderam um número enorme de pessoal, uma quantidade enorme de equipamentos. Então, a Ucrânia está perdendo a guerra. E à medida que perdem a guerra, o Ocidente fica cada vez mais desesperado e tenta se apegar a coisas como esse ataque em Sumy, hoje, fingindo que isso é algo importante. and pretend that that's a big deal. The only reason it's a big deal is because the Russians succeeded in killing. O único motivo pelo qual isso é um grande problema é porque os russos conseguiram matar um monte de militares, incluindo o pessoal militar da OTAN. É por isso que eles estão todos irritados. Eles querem fingir que isso é... estão horrorizados porque os russos estão matando civis. Eles nem prestam atenção ao que acontece em Gaza todos os dias. O número centenas de mulheres, crianças, idosos que são mortos pelos sionistas diariamente. E o mundo não diz nada. Então, por favor, poupe-me das suas lágrimas de crocodilo por Sumy. É uma guerra. A Rússia vai vencer essa guerra militarmente. E o Ocidente vai ter que aceitar isso, ou correr o risco de entrar em guerra com a Rússia e ser derrotado. As pessoas têm especulado um pouco sobre por que o presidente Trump iniciou as conversas de normalização com a Rússia. E uma das coisas que se diz é que, entre outros motivos, ele percebeu ou admitiu que a Rússia está vencendo no campo de batalha. Esse é um dos muitos motivos que dizem ter sido considerados. O que faz com que os europeus não vejam isso? Porque agora estamos ouvindo o chanceler alemão, Scholz, falar sobre enviar o sistema de mísseis deles. É o Taurus? Taurus. Sim, Taurus. Como você explica o comportamento dos europeus ao lidar com a Rússia? Bem, há apenas cerca de 120 anos de uma má história entre eles. Na Primeira Guerra Mundial, foi a Alemanha contra a Rússia. E então chegamos à Segunda Guerra Mundial. Veja só, a Alemanha invadiu a Rússia de novo, que na época era a União Soviética. Então, os alemães simplesmente têm esse velho e ruim hábito de não serem bons vizinhos. A Rússia, especialmente desde a queda da União Soviética, tem feito de tudo para tentar manter uma relação pacífica, não militar e totalmente diplomática com o Ocidente. E o Ocidente se recusou absolutamente a se engajar com eles dessa forma. Então, sabe, agora os europeus estão completamente perplexos, estão em pânico, não sabem o que fazer. They're completely flummoxed, they're panicked, they don't know what to do. Because, NATO is coming. Porque veja, a OTAN está se desfazendo, apesar das alegações de que está mais unida do que nunca. E aí você tem figuras como Ursula von der Leyen, eu a chamo de amiga da mentira. Ursula von der Leyen afirma que eles vão criar um enorme exército da União Europeia. Mais uma vez, essas pessoas são delirantes. Eles não têm unidade nacional como europeus. Eles ainda mantêm suas identidades nacionais distintas, italiana, alemã, suíça, holandesa, francesa. E tentar superar isso é realmente uma tarefa impossível. As economias também não vão bem. A Alemanha está em processo de desindustrialização. Eles foram completamente violados pelos Estados Unidos.
by the United States when the United States blew up the Nord Stream pipeline. Quando os Estados Unidos explodiram o gasoduto Nord Stream, cortaram a Alemanha de uma fonte barata de gás. Como resultado, há indústrias fechando na Alemanha e se mudando para os Estados Unidos. Então, temos essa grande animosidade em relação à Rússia. E, francamente, deixe-me colocar desta forma, se a Rússia estivesse se comportando com o Ocidente da mesma forma que o Ocidente está se comportando com a Rússia, se a Rússia estivesse fazendo isso conosco, consideraríamos um ato de guerra. A Rússia, pelo direito internacional, teria todo o direito de começar a bombardear bases, instalações militares na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha. Mas Putin não está procurando expandir a guerra. Ele quer contê-la. Mas eles vão acabar com a ameaça nazista que existe na Ucrânia. É simples assim. Isso poderia possivelmente fraturar a OTAN, dado que, pelo que entendo, com as chamadas guerras tarifárias, acho que isso não se limita mais apenas a tarifas. Isso deve ser melhor compreendido em termos geopolíticos. Penso que o que está acontecendo é uma mudança de interesse dos Estados Unidos em direção ao leste asiático, afastando-se da Eurásia. E se isso for verdade, então parece haver uma grande fratura dentro do chamado Ocidente. A Europa ainda parece acreditar que é importante e que seria capaz de chantagear ou persuadir os Estados Unidos a lutar a guerra na Eurásia. Mas o governo na Casa Branca parece estar obcecado com os chineses no leste asiático. Como você vê a relação entre os Estados Unidos e a Europa e o futuro da OTAN daqui para frente? Bem, a OTAN existe ostensivamente para impedir uma invasão russa à Europa. A Rússia não tem intenção nem desejo de invadir a Europa. Agora, a Rússia poderia acabar realizando ataques militares contra a Europa? Ah, sim, absolutamente. Mas em resposta a ataques europeus contra a Rússia. Francamente, a Europa já realizou ações provocativas suficientes para que a Rússia estivesse totalmente no direito de realizar ataques militares em seu território. O relacionamento entre os Estados Unidos e a Europa agora é muito estranho. Por um lado, parece que eles estão caminhando para uma separação, sabe? Como um casal que não vai mais namorar. Eles vão se mudar e seguir caminhos diferentes. Porque você teve J.D. Vance fazendo o discurso que fez, e Pete Hegseth para os ministros da Defesa. Eles basicamente disseram, ei, vocês sabem, vocês estão bagunçados internamente. Vocês são um Estado autoritário, não permitem liberdade de expressão, e precisam assumir a responsabilidade de lidar com a Rússia. Mas só na semana passada, vimos a alegação de que, meu Deus, os ucranianos capturaram 2 soldados chineses. Aqueles chineses agora estão lutando em nome da Rússia na Ucrânia. Bem, a linguagem usada pelo Departamento de Estado e depois a linguagem usada por Kaja Kallas, a ministra das Relações Exteriores da União Europeia, foi exatamente a mesma. Foi uma mensagem coordenada. Então, quando vejo isso me diz, ok, espere um segundo. Esses caras, isso é meio que encenado. E agora eles estão tentando transferir a culpa para a China. E tudo isso fazia parte, acredito que isso faz parte do esforço mais amplo de Trump para isolar a China e atacar a China no fronte do terrorismo de uma forma que não mira nenhum outro país. E a OTAN vem dando sinais de que também precisa mudar seu foco para a China. Então, a Rússia é apenas... Acho que a Rússia é um obstáculo desagradável no caminho deles, porque eles realmente querem, eles continuam insistindo que a China é a verdadeira ameaça. Então você precisa dar um passo atrás e dizer objetivamente quantas bases militares a China construiu no exterior. Acho que a resposta é talvez uma. Djibouti? Quantas bases militares a Índia tem no exterior? 0. Acho que nenhuma. Meu Deus, temos que ficar de olho em vocês, indianos. Vocês são uma potência imperial. Estão se preparando para dominar o mundo. Assim que a Rússia e a China terminarem, vocês são os próximos. Sabe, é assim que isso é absurdo.
That's how Because- crazy this. because That's how crazy this is. we bought Com o small muito petróleo da Rússia, é pervade a economia deles funcionar. floating. Yeah, yeah, it is. I mean, my God, Dave. Sim, sim, é verdade. Quero dizer, meu Deus, Dave, você sabe, a Índia mantém relações com a Rússia desde os tempos da União Soviética. Sabe, minha esposa, quando estava no primeiro ano da faculdade, lá em 1972, então era janeiro de 1973, ela fez um semestre de inverno. Eles viajaram para a Índia e ela passou algumas semanas em Delhi. Ela ficou hospedada com a família do ex-primeiro-ministro Lal Bahadur Shastri e ela estava lá no aniversário da morte dele. E se você se lembra, Lal Bahadur Shastri morreu de ataque cardíaco enquanto estava em Moscou a negócios. A Índia sempre teve relações próximas com os russos. Relationships with the Russians. 73 was also one of the peak moments of India-Russia. 1973 também foi um dos momentos de auge do relacionamento entre Índia e Rússia por causa da Guerra de Libertação em Bangladesh, que a Índia apoiou, acredito que do lado certo da história. E a União Soviética interveio indiretamente, porque os americanos haviam enviado seu navio de guerra ao Oceano Índico, que só retornou depois que os soviéticos também enviaram seu submarino nuclear. Portanto, teria sido difícil para Bangladesh vencer sua guerra de independência sem a Índia e, por sua vez, sem a ajuda indireta da União Soviética. Então, 1973, presumo eu, foi um dos momentos de maior sentimento positivo na Índia e em Bangladesh em relação à União Soviética. In India and Bangladesh about the Soviet Union. Yeah, so and that's what makes, frankly. Sim, e é isso que torna a situação, sabe, francamente. Porque eu quero ampliar essa discussão, não só sobre China e Rússia, mas também incluir a Índia dentro dos BRICS. As pessoas do meu lado do oceano não entendem ou compreendem a importância do que está acontecendo. Elas ainda usam essa versão caricata de que, Índia e China nunca vão se dar bem. Sempre vão estar em conflito por causa das disputas na Caxemira. Mas o que temos visto é que Índia e China estão conversando e começando a cooperar em outras áreas diplomaticamente. E eu acho que há um reconhecimento crescente de que os Estados Unidos são simplesmente um maldito valentão. Somos como um cônjuge abusivo, ou o pai bêbado. Deus nos ajude, quando o pai chega em casa bêbado, ele vai começar a bater nas crianças. E existe uma atitude muito paternalista em que os Estados Unidos dizem, olhem só para todas essas pessoinhas marrons bonitinhas. The United States says, "Oh, look at all the nice little brown people. We pat them on the head. They got to do what we tell Nós os tratamos com condescendência. Eles têm que fazer o que mandamos, porque se você não fizer o que eu mando, vou impor sanções contra você. E sabe, se você tivesse um amigo que te tratasse assim, você não continuaria amigo dessa pessoa. Quero dizer, é um relacionamento tóxico. E é só isso que eu vejo, que os Estados Unidos e os europeus estão ocupados promovendo um relacionamento tóxico com o resto do mundo. Sabe, o que eu vi pessoalmente? Tive o privilégio de viajar para a Rússia 4 vezes nos últimos 17 meses. Estive em Moscou 3 vezes, em São Petersburgo uma vez. Mas também sabe, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, havia pessoas de 39 países ao redor do mundo. O que me fascina é como os russos lidam com os africanos e com os asiáticos. Não há fingimento. É uma relação muito natural. It's a very natural relationship. It's not the problem you get when you got Europeans. O problema que você encontra quando lida com europeus ou pessoas dos Estados Unidos é que existe uma herança racista ali que é difícil de escapar. E é difícil tratar as pessoas de maneira honesta, sem condescendência. E o que eu vi, como parte do sucesso da Rússia, é que, bem, você mesmo sabe que se estão sendo condescendentes com você, se estão falando de cima para baixo, você percebe isso imediatamente. E é por isso que não dá para fingir ser genuíno com as pessoas. É nisso que a Rússia tem conseguido ter sucesso. Então agora você tem Rússia, Índia e China trabalhando juntas de forma muito mais cooperativa, tentando encontrar maneiras econômicas, diplomáticas, até mesmo militares. Porque, sinceramente, não há razão para que a Índia não seja um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Você sabe, é o maior ou segundo maior país do mundo.
dependendo do dia e de como você conta os números. Então esse desrespeito que vem dessa herança colonial europeia e pensar que a Grã-Bretanha, em certo momento, controlou a Índia, governou a Índia, e as atrocidades que foram cometidas em seus esforços para controlá-la, acho que talvez isso continue sendo uma das principais razões pelas quais eles odeiam a Rússia. Porque logo após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética esteve muito ativamente envolvida em movimentos de libertação para remover o jugo do Império Colonial. E, meu Deus, aqueles europeus ficaram furiosos com isso. Sabe, e é só olhar. No último ano, finalmente vimos africanos suficientes no Sahel acordarem e dizerem aos franceses: "Ei, caiam fora, sabe? Caiam fora do Sahel." Get the hell out. Get the hell out of the Sahel. And starting to say, we're going to be our own country. We're not E eles começaram a dizer: "Vamos ser nosso próprio país. Não vamos ficar dependentes do Ocidente." Então é isso que está acontecendo. E parte da estratégia dos Estados Unidos aqui é, e já ouvi pessoas me dizerem isso, a Rússia não vai continuar nesse relacionamento com a China. É um desequilíbrio muito grande. A Rússia é o parceiro de segunda classe. Ou, você não vai querer ficar perto desses chineses amarelos. Aí vem a questão do racismo. Ou, a China é um estado comunista. As besteiras só vão se acumulando. E eles realmente acreditam que podem separar a Rússia da China. Quando estive com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, 3 semanas atrás, entrevistando-o numa segunda-feira, exatamente como agora, perguntei diretamente a ele sobre essa crença dos Estados Unidos de que poderiam separar a Rússia da China, e ele apenas riu e disse que não. Mais uma vez, os americanos não entendem o que está acontecendo. Again, the Americans don't understand what's taking place. On the treatment of Sobre o tratamento de africanos e outros, asiáticos, como você mencionou, lembro da visita de Paul Robeson à União Soviética em 1934, quando ele disse, se não me engano, que foi a primeira vez que não se sentiu como um negro. Quero dizer, podemos ser tão críticos quanto quisermos em relação ao projeto soviético, nós, da esquerda, certamente somos, mas acho que havia esses elementos que realmente distinguiam os soviéticos. Muitas pessoas da Índia foram para várias repúblicas da Ásia Central, mas também para a RDA, para cursar o ensino superior. E isso foi numa geração anterior. Eles diziam que realmente se sentiam respeitados. E essa foi a minha experiência quando fui à China. Senti isso, para minha extrema surpresa. Quero dizer, claro, o lado bom é que na China você não tem a Índia como elemento do nacionalismo chinês. É o Japão e é o Ocidente. Então muita gente nem liga para a Índia. Mas o tipo de respeito que recebi lá como indiano foi muito surpreendente, porque não temos muitos motivos para sermos respeitados, especialmente agora que nos tornamos tão nacionalistas e hindus e não estamos desempenhando um papel muito bom internacionalmente, mesmo que talvez estejamos em algum equilíbrio. Mas os chineses foram extremamente respeitosos. Eu até senti que o racismo é muito mais prevalente na Índia, porque temos estruturas de castas profundamente enraizadas e fomos profundamente colonizados pela Grã-Bretanha, que deixou sementes profundas de racismo em nós. Então, sabe, há uma grande consciência de cor na Índia que eu definitivamente sinto que não existe na China. Nunca estive na Rússia, mas consigo me relacionar com o que você está dizendo. O que é fascinante sobre a Rússia é que a Rússia nem sequer tem uma população minoritária significativa, pelo menos na parte europeia da Rússia, vamos chamar de pessoas de pele mais escura. Mas quando uma pessoa de pele mais escura aparece, ela não é tratada como se fosse uma raridade. Não é tratada como, meu Deus, o que é isso? É interessante, sabe? Quando você cresce numa sociedade como a que eu cresci, onde as pessoas eram categorizadas de acordo com a cor da pele, e por serem de determinada cor, passaram a ser vistas como escravas, como não inteligentes, como alguém destinado a ser servo. E acho que o ponto que você levanta sobre o sistema de castas na Índia é, bem, sabe, em relação aos britânicos, não tenho certeza de qual veio primeiro, qual era a galinha, qual era o ovo e quem carrega a maior parte da responsabilidade.
you know as well from your. Mas você também sabe pela sua própria experiência, como certas atitudes ficam enraizadas nas pessoas. Eu vi isso na América Central, especialmente na Guatemala. Lá vamos chamar de latino, aqueles que vieram e se associaram com os espanhóis na Espanha. Viam os índios, sabe, os índios maias, como sub-humanos. E o critério não era tanto pelas características físicas, era pela roupa. Se eles se vestiam como índios, eram considerados, sabe, não realmente seres humanos dignos. Então não estou aqui para sugerir que o racismo era exclusivo da Europa e dos Estados Unidos. Ele é encontrado em outros países ao redor do mundo. Mas o que achei notável sobre a Rússia é que eles não têm isso, na minha experiência. Eles não ficam sentados olhando para alguém e dizendo: "Ah, por causa da cor da sua pele, ou por causa do que você está vestindo, você está excluído. Não pode entrar, tem que ficar de fora." Era muito mais acolhedor. E isso, francamente, é o que está ajudando o BRICS a crescer. Essa atitude entre os russos está tendo um efeito positivo sobre os outros membros do BRICS. E certamente é atraente para países como Vietnã e Irã, que estão começando a dizer: "Sabe, isso é algo do qual podemos fazer parte." A Indonésia também. Eles veem que no BRICS são tratados como iguais. Não são tratados como subordinados, como servos que têm que trazer o café e os biscoitos para o patrão. Bring the coffee and the cookies to the master. Let's take one final question on Vamos fazer uma última pergunta sobre a Rússia e depois passar para a Ásia Ocidental. Eu quase fiquei, sabe, sem palavras, porque pivotar para a Ásia agora é, você sabe, um termo da moda. Mas de qualquer forma, pivotar para a Ásia Ocidental é diferente. Enfim, eu queria te perguntar como você vê essas negociações entre os Estados Unidos e a Rússia daqui para frente. Pelo que entendi, acho que a diferença é que o governo Trump quer primeiro conseguir um cessar-fogo abrangente e depois discutir os arranjos de segurança, o que acontece com as unidades militares ucranianas, até mesmo questões sobre manter os 4 oblasts e, claro, a adesão à OTAN. Mas acho que do ponto de vista dos russos, essas 4 ou 5 condições precisam ser resolvidas primeiro e só então eles aceitariam um cessar-fogo. Então, gostaria de saber sua opinião sobre a normalização das conversas entre Rússia e Estados Unidos. between Russia and United States. Bem, a boa notícia é que eles estão conversando. A má notícia é que eu não acho que toda a administração Trump está ouvindo. Mas agora, com Steve Witkoff, e ele já teve, acho, sua segunda ou terceira conversa, e essa foi uma conversa longa, com Vladimir Putin, acho que uma coisa que as pessoas deixaram de perceber, ao avaliar esse relacionamento, é que esquecem que tanto Putin quanto Witkoff são advogados. Agora, não sei se você já lidou com advogados, mas advogados têm uma maneira particular de ver o mundo. Eles têm uma maneira específica de falar sobre fatos, sobre evidências, porque ser treinado como advogado é ser treinado para olhar para a lei de uma forma específica. E Putin, apesar de toda a propaganda de que ele é um cara da KGB e não segue regras, ele é um advogado por excelência. Ele realmente é. Ele é muito rigoroso quanto a isso. E desse ponto de vista, acho que Witkoff e ele conseguem ter conversas bastante produtivas. O problema surge quando Witkoff volta para os Estados Unidos e faz um relatório para Trump. Então ele conversa com Trump. E acho que J.D. Vance, o vice-presidente, apoia Witkoff. E suspeito que Tulsi Gabbard também. Mas Trump tem esses bobbleheads, Marco Rubio, Pete Hegseth, o secretário de defesa, e esse Keith Kellogg, ex-general, que são neocons hardcore, neoconservadores. E por Deus, eles não querem poupar a Rússia de nada. Então eles não conseguem realmente ouvir e compreender o que a Rússia disse. Já houve 2 propostas de paz na mesa. 2 peace proposals on the table. The first was in March. A primeira foi em março de 2022, e isso segundo o ministro das Relações Exteriores, Lavrov. Ouvi isso diretamente dele. Ele disse que quando se encontraram com a delegação ucraniana na Turquia, em março de 2022, o acordo que a Rússia aprovou
foi na verdade levado para a sala pela Ucrânia. Ou seja, era um acordo da Ucrânia. Basicamente, a Ucrânia concordaria em reduzir suas forças militares até um determinado nível. Donetsk e Luhansk continuariam fazendo parte da Ucrânia, mas receberiam tratamento especial e seus direitos seriam respeitados. Bem, o Ocidente interveio e disse à Ucrânia: de jeito nenhum vocês podem assinar isso. Parem. Eles não assinaram, e então a guerra começou. And then they kicked off the war. The next thing was to stage this atrocity in Bucha. A próxima coisa foi encenar essa atrocidade em Bucha e culpar os russos. Os russos absolutamente não fizeram isso. Temos testemunhos de trabalhadores humanitários franceses que viram os ucranianos colocando os corpos na rua. Eles estavam como que decorando um set de filmagem para fazer parecer que essa atrocidade havia sido criada pela Rússia. Então, chegamos a junho de 2024. Cerca de um ano atrás, Putin falou com os altos funcionários do Ministério das Relações Exteriores e disse: ok, vejam, é o seguinte agora. Já tivemos as eleições e o referendo em Zaporizhia e Kherson. Donetsk e Luhansk já concordaram em se tornar e agora são parte da Federação Russa. Eles são oblasts individuais que fazem parte da nossa grande nação. Então eles ficam. Então a Ucrânia tem que sair dessas áreas. Eles têm que retirar suas forças. Eles têm que reduzir seu exército. Eles têm que declarar que nunca vão se tornar parte da OTAN. E eles têm que realizar novas eleições. E até que tudo isso aconteça, não vamos falar sobre mais nada. É isso, sem cessar fogo. Bem, essa tem sido a posição da Rússia há 10 meses, indo para 11 meses. E o Ocidente, bem, eles querem um cessar-fogo primeiro. E o Lavrov, você sabe novamente, ele mencionou isso quando eu estava me encontrando com ele, junto com o juiz Napolitano e Mário Nafal. Ele disse, olha, já passamos por isso várias e várias vezes, em que o Ocidente quebrou um cessar-fogo. Nós concordamos com isso. E eles quebraram o acordo. Eles nunca cumpriram nenhum. Eles quebraram todos os acordos. Então não confiamos nisso. Precisamos ver as ações primeiro. Por isso, acho que o que estamos prestes a enfrentar agora é o seguinte. Se Trump não chegar rapidamente a um acordo e não reconhecer imediatamente que sim, Crimeia, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson são russas, e nunca voltarão para a Ucrânia, então a Rússia continuará a guerra. Eles vão acabar capturando Kiev, vão capturar Odessa e vão tomar esse território. Então, nesse momento, a Ucrânia pode perder 25% do seu território, quando o Netemat, 45%, estará sob controle russo. Let's pivot to West Asia then. Vamos então mudar o foco para a Ásia Ocidental. Há muito o que discutir, mas acho importante começar por Israel, porque esse é o centro da turbulência no Oriente Médio, seja no Mar Vermelho ou em direção ao Irã. Agora, Turquia e Israel estão disputando mais bases aéreas e mais território, especialmente no sudoeste da Síria. Mas, acima de tudo, acredito que a tentativa de limpeza étnica está em Gaza. 1.400 pessoas foram declaradas mortas desde que o cessar-fogo foi rompido, e 2,1 milhões de pessoas têm sido constantemente deslocadas, sem comida, sem abrigo, enquanto estoques se acumulam nas passagens de fronteira. Esses são testemunhos da OSHA, do Programa Mundial de Alimentos, da OMS, incluindo 6 agências da ONU. Não são relatos do Hamas, como a grande mídia gostaria de afirmar. Minha pergunta é: Washington foi completamente dominada no que diz respeito à política para a Palestina. Está totalmente sob controle do lobby sionista ou ainda resta algum espaço para os Estados Unidos desempenharem um papel? Totalmente capturados, totalmente controlados. Quero dizer, é bem simples. Não existe. Qualquer pessoa que ousa sugerir que o Hamas não é uma organização terrorista é imediatamente atacada e acusada de ser simpatizante de terroristas ou antissemita. Sabe, graças a Deus sou cidadão americano. Eles não podem me expulsar do país. Vai naturalizado, like for Estados Unidos. My family's been here since
Minha família está aqui há mais de 400 anos, então eu me considero um nativo americano. Tenho gerações nascidas aqui e tive 28 ancestrais que lutaram na Revolução Americana. Então sim, estou aqui há bastante tempo. O apoio nojento e criminoso do meu governo ao genocídio que Israel está cometendo, isso é um crime não só contra a humanidade, é um crime contra Deus. Se existe um ser sagrado, se existe um Criador, isso é uma afronta. Acho que vai ser preciso um desastre. Um cenário é que os Estados Unidos decidam atacar o Irã e, no processo de atacar o Irã, acabem realmente perdendo essa guerra. Sabe, ser derrotado. E dessa derrota virá um grande caos, muita raiva, grande consternação e talvez, finalmente, uma chance de olhar objetivamente para o que Israel está fazendo. Neste momento, Israel está bloqueando o movimento de 50 mil cristãos palestinos que tentam visitar os locais sagrados associados à crucificação e ressurreição de Jesus. E você tem todos esses cristãos sionistas malucos no meu país que acabam apoiando Israel e sendo discriminatórios contra cristãos. É doentio. Então não. Resposta curta para sua pergunta. Totalmente controlado, meu caro. Totalmente controlado. Short answer to your question. Wholly owned, baby. Wholly owned. Acho que o Irã é um ponto importante a ser discutido aqui, já que minha impressão é que, mesmo que o governo Trump esteja completamente repleto de falcões em relação ao Irã, quero dizer, desde Steve Woodcock, o principal enviado, até todos os outros, me parece que os americanos não estão muito interessados em pensar em coisas como mudança de regime. O foco principal é conseguir um acordo nuclear, garantir que o Irã não tenha uma arma nuclear. Essa é a minha leitura. Por outro lado, se pensarmos em Israel, não acho que eles estejam apenas focados em impedir que o Irã tenha uma arma nuclear. Acho que o objetivo final deles é o que Netanyahu expôs no final dos anos 90. Mudança de regime, um após o outro, terminando com o Irã. Para onde estão indo essas chamadas conversas de Oman? O que você acha que será a relação entre os Estados Unidos e o Irã daqui para frente? Os americanos agiriam de forma independente nesse caso do Irã, ou, como no caso da Palestina, seriam completamente dominados por Tel Aviv. Hijacked by Tel Aviv. Well, let's first recognize that Bem, primeiro vamos reconhecer que a preocupação com o Irã conseguir uma arma nuclear, ter uma arma nuclear, é uma falsa questão. Ou seja, é uma desculpa. Não é o verdadeiro motivo da preocupação com o Irã. Porque se o Irã, certamente eles não têm uma bomba nuclear, mas se, digamos, eles nem tivessem um programa de pesquisa de energia nuclear, os Estados Unidos e Israel estariam encontrando outro motivo para destruí-los, para desmantelá-los. Eles não querem que os mulás, os clérigos, governem o Irã. Então o líder supremo lá é o Ayatollah Khamenei. No entanto, eles também criaram, por assim dizer, uma espécie de governo secular. Você vê esses dois poderes coexistindo lado a lado, o controle religioso, mas também um governo secular. É a hostilidade em relação a esse elemento religioso que o Ocidente quer destruir. E até recentemente, você podia incluir todos os árabes do Golfo nisso também, especialmente os sauditas. Mas por causa da influência da Rússia e da China, vimos uma reconciliação entre Irã e Arábia Saudita, para grande desgosto dos Estados Unidos. Porque enquanto fosse possível alimentar essa ideia de que o Irã era a grande ameaça terrorista e o grande desestabilizador, quando, na realidade, nos últimos 25 anos, se você quiser analisar quem patrocinou grupos que realizaram mais ataques terroristas, sendo o terrorismo definido como o uso de violência contra civis para fins políticos, esse título pertence à Arábia Saudita. That title belongs to Saudi Arabia. Saudi Arabia and other members of the Gulf. A Arábia Saudita e outros membros da comunidade árabe do Golfo têm sido financiadores-chave da Al-Qaeda e do ISIS. Na verdade, há até evidências de que os próprios Estados Unidos ajudaram a financiar o ISIS e canalizar dinheiro para lá, usando-os para seus próprios propósitos. O Irã lutou contra o ISIS e contra o terrorismo islâmico radical.
A afirmação de que o Hamas é uma grande organização terrorista é uma mentira comprovável. Tudo o que você precisa fazer é acessar o site do Ministério das Relações Exteriores de Israel. Eles registraram todos os ataques de palestinos contra israelenses ou estrangeiros em Israel desde agosto de 2000. Cada ataque. Quando você analisa isso, fiquei surpreso ao saber que foram cerca de 661 ataques nesse período de 25 anos. E desses, ao longo desses 25 anos, aproximadamente 105 envolveram pessoas associadas ao Hamas. E não eram ataques terroristas em massa, eram mais como agressões individuais. Sabe, muitos desses ataques não nasceram do "nós os odiamos porque são judeus". Era "nós os odiamos porque estão tomando nossas terras". Da mesma forma que, você sabe, meus ancestrais lutaram contra os britânicos para expulsar uma potência colonial. Então, de repente, você percebe, apesar da alegação, da falsa alegação, de que o Irã é o maior patrocinador do terrorismo, que isso não é verdade. O que foi curioso é que, sabe, eu apresentei 3 possíveis cenários do que poderia ter acontecido no sábado. E o meu cenário número 2 foi o que se concretizou, que é, eles se encontraram, as conversas foram cordiais e, ao final, concordaram em se reunir novamente dentro de uma semana. Agora aqui está o problema. Anteriormente, a posição de negociação de Trump era que o Irã não só tinha que parar de enriquecer urânio, mas também acabar com seu programa nuclear em todas as frentes, nem mesmo para fins pacíficos. Eles tinham que se desmilitarizar, destruir sua grande força de mísseis e encerrar todo o apoio e relações com o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. Bem, o Irã não vai fazer isso. Eles não são insanos. Eles não são suicidas. Eles disseram, não, vamos manter nossos sistemas de armas e continuaremos a lidar com os grupos de nossa escolha como uma nação soberana. Mas a concessão que estão dispostos a fazer é abrir mão de qualquer programa que lhes permita construir uma arma nuclear. Para esse fim, eles assinaram, em 17 de janeiro, um acordo com a Rússia sobre um arranjo abrangente de segurança estratégica. Um dos artigos, acho que era o artigo 26, estipula que Rússia e Irã vão cooperar na não proliferação. Bem, isso significa que o Irã não está construindo uma arma, porque se estivesse, a Rússia diria, espere um segundo, isso é proliferação, não vai acontecer. Então, se Trump aceitar o acordo em que Rússia e China atuam como garantidores, porque vamos lembrar, nas 2 primeiras semanas de março, Rússia, China e Irã realizaram exercícios militares conjuntos no Golfo. Na semana seguinte, os ministros das Relações Exteriores, ou representantes dos ministros, se reuniram em Pequim, Rússia, Irã, China. E então, na semana passada, eles se reuniram novamente em Moscou, Rússia, Irã, China, para discutir negociações com o Ocidente, como chegar a um acordo e o tipo de apoio que o Irã poderia contar, tanto da Rússia quanto da China. Witkoff está levando esse acordo de volta para Trump. Então, os cenários são simples. Se Trump aceitar os contornos desse acordo, então Witkoff voltará, e eles irão definir os detalhes, e provavelmente envolver países como Rússia e China, talvez outra nação europeia, para que haja um processo de verificação para confirmar que, de fato, o Irã abriu mão de qualquer parte de um programa nuclear que pudesse ser usada para criar uma arma nuclear. Esse seria o resultado ideal. Isso não vai resolver o problema da situação do povo palestino, mas vai tirar a guerra nuclear da mesa por enquanto. Acho que isso é provável? Não. Acho improvável. Acho que o segundo cenário é mais provável, que é Witkoff ser informado. De jeito nenhum. Eles têm que concordar com essas outras coisas. E então você volta e entrega isso pessoalmente para ele. The West Wing. Netanyahu? Netanyahu. Trump vai receber pressão de Netanyahu.
Ele vai receber pressão de Miriam Adelson, a rica doadora júdia. Vai receber pressão de Marco Rubio, de Michael Waltz, de Pete Hegseth. Sabe, então haverá membros do Congresso, Mike Huckabee, por exemplo. Então ele tem muitos republicanos que vão dizer: o que diabos você está fazendo? Espera um segundo. E então, o segundo cenário seria Witkoff voltar para dar as más notícias aos iranianos. E os iranianos dizerem: de jeito nenhum, não vamos fazer isso. Não vamos concordar com isso. E as negociações vão fracassar. E aí estaremos a caminho da guerra. Um terceiro cenário é que eles nem sequer, eles cancelam as negociações. They don't even, they call the talks off. And then Trump is going to be on the hook to follow through on his threat to attack Iran. E então Trump vai ficar pressionado a cumprir sua ameaça de atacar o Irã. O problema é que Trump já deu autorização para atacar e destruir os Houthis. Eles começaram essa campanha de bombardeio em 15 de março. Agora estamos chegando em 14 de abril, ou seja, 30 dias depois. Como está indo essa campanha? Os Houthis ainda estão lançando mísseis contra Israel. Os Houthis ainda estão fechando o Mar Vermelho. Os Houthis derrubaram 4, segundo eles próprios, drones Predator só nas últimas 2 semanas. E os Estados Unidos continuam bombardeando e matando civis em território Houthi, no Iêmen, sem conseguir nada. E gastando milhões de dólares, se você olhar os cálculos, X. 1 bilhão estimado até agora. Porque se você considerar, eles afirmam que o custo que eu vi de um drone Predator é de pelo menos 31 milhões de dólares. Outros afirmaram que não. Esses são modelos mais sofisticados que custam 50 milhões. Bem, vamos com o número de 50 milhões. Isso são 200 milhões simplesmente jogados no lixo em 2 semanas. Isso é uma taxa de queima de dinheiro bem alta, bem rápida. Pretty fast burn rate for dollars. Right. I wouldn't spend a lot of time Certo. in Yemen. Eu não gastaria muito tempo falando sobre o Iêmen. Acabei de fazer uma entrevista completa com Helen Lechner, discutindo as divisões políticas internas do Iêmen e outros assuntos. Então, se eu puder te perguntar rapidamente sobre a Síria, por que você mencionou o apoio dos Estados Unidos a forças islamistas radicais? Acho que a Síria é onde as pessoas mais suspeitam disso, porque no Iraque eles tiveram dificuldades com a insurgência sunita. Estou falando de 2005, 2006, logo após a invasão. Mas o lugar mais suspeito é a Síria. Existem essas conversas sobre o Azerbaijão, não sei se você está acompanhando, entre a Turquia e Israel. I'm not sure if you are following between Turkey and Israel. What do you think could be O que você acha que poderia ser a relação entre Síria e Israel? Porque a Síria costumava ser um dos pilares do nacionalismo árabe, e a causa palestina era muito central. Estou falando de 1967. Claro, as coisas mudaram quando Assad estava no poder. Ele ficou extremamente enfraquecido e, portanto, não foi nada decisivo. Mas os israelenses tinham esperança de conseguir um regime mais amigável na Síria. Mas parece que estão fazendo de tudo para alienar o governo em Damasco. E a Turquia, claro, é a beneficiária. Não tenho certeza de qual será o futuro da relação entre Síria e Israel. is the future of Syria-Israel relationship? Bem, vamos primeiro concordar que a Síria nem é mais um país de verdade. Certo? É só um nome num mapa. So there Então, aos turcos, os israelenses, is I call it, it's the prison business. Sim, eu chamo isso de bichinha da prisão, compartilhada pela Turquia, Israel e Estados Unidos. Al-Shara, anteriormente conhecido como Al-Jolani. Não sei se você vai entender essa referência cultural, mas adoro usá-la porque realmente ilustra o que aconteceu com o Jolani. Você já ouviu falar de um programa de televisão chamado Queer Eye for the Straight Guy? Were you ever familiar with a television show called Queer Eye for the Straight Guy? não. So in the United States, they had this television show where four Então, nos Estados Unidos, eles tinham um programa de televisão em que 4 homens homossexuais. Um era um ótimo chefe, outro era especialista em condicionamento físico, outro era um cara de design que sabia como arrumar a casa e outro era um excelente cozinheiro. Esses 4 homossexuais iam encontrar um cara heterossexual, que era um desastre, acima do peso, comia mal, morava em um lugar horrível,
e fazia uma transformação completa. No final, o cara estava bem vestido, parecia bonito e sabia cozinhar comidas incríveis. Esse é o Jolani. Fizeram um Queer Eye for the Straight Guy com o Jolani, o ex-chefe da Al-Nusra, que depois se separou e formou o Hayat Tahrir al-Sham. Sabe, talvez ele tenha sido um agente da CIA o tempo todo, desde seus primeiros dias no ISIS. Talvez a CIA o tenha recrutado lá para conseguir acesso. Maybe the CIA had recruited him there in order to get access. That would have been quite a coup. Isso teria sido um grande golpe. Mas esses caras têm o apoio dos sauditas, omanitas, kuwaitianos, os árabes do Golfo. Eles estão felizes em ver Assad sair, porque Assad tinha aquele relacionamento com o Irã. Agora, o que é realmente irônico nisso é que quando o governo de Bashar al-Assad estava no poder, nos setores militar e de inteligência do governo dele, os israelenses tinham espiões em cada um deles. Então eles sabiam exatamente o que estava acontecendo. Sabiam exatamente o que a Síria estava fazendo com o Irã. Agora que Bashar se foi e essas instituições desapareceram, Israel não tem mais o acesso à inteligência que tinha antes, mas adquiriu mais território temporariamente. E a Turquia também ficou com território. Al-Shara está lá apenas como figura simbólica, nada mais. Al-Shara is just, he's there as a figurehead, nothing more. He has no political power. He doesn't. Ele não tem poder político. Ele nem sequer representa. Existem grupos tribais por toda a Síria. Esses grupos tribais ainda mantêm uma quantidade enorme de poder, mas está restrito às suas regiões específicas. Nesse sentido, é um país balcanizado, na melhor das hipóteses. E Turquia e Israel estão disputando quem pode fazer o quê. A Turquia tem parte da vantagem porque é maior que Israel, tem um exército maior que o de Israel, e Israel, francamente, está sobrecarregado. Israel não tem a estrutura de forças necessária para impor missões de manutenção da paz na Síria, assim como no sul do Líbano, assim como na Cisjordânia, assim como em Gaza. Portanto, Israel está sob uma pressão interna realmente crescente. Muitos problemas domésticos. Bibi Netanyahu está enfrentando ventos contrários muito fortes. Então veja, o povo da Síria viu isso como um grande golpe contra o Irã. O Irã trabalhou com a Síria, mas, e pense nisso nesses termos. Quando o Irã enviou sua Guarda Revolucionária Islâmica para a Síria para lutar contra o ISIS, eles estavam combatendo o extremismo sunita radical que foi responsável pela morte de milhares de pessoas ao redor do mundo. E os Estados Unidos diziam que o ISIS era nosso inimigo. Mas você acha que os Estados Unidos se uniriam ao Irã para combater esse tipo radical de terrorismo? Ah, de jeito nenhum. Tivemos que lutar e matar iranianos. Digamos assim, se você está procurando lógica e inteligência nisso, meu amigo, vai procurar por muito tempo, porque não vai encontrar. Vamos encerrar por aqui. Esse foi Larry Johnson, ex-analista da CIA, participando do India and Global Left. Larry, muito obrigado pelo seu tempo. Bem, agradeço o convite. Obrigado. Tudo certo. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado criar conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se você não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.